Pessoal, então vamos lá. Vocês conseguem ver minha tela? Sim. Ótimo. Bom, pessoal, então vamos dar continuidade, né, ao que a gente já iniciou no nosso primeiro encontro. A ideia aqui é a gente ter 3 encontros, né, para poder falar um pouquinho sobre os fundamentos da GPTW, sobre o porquê que a gente trata sobre isso, né, mais uma vez tirando a gente aí desse automatismo, né, de muitas pessoas terem chegado e ainda não conhecerem, né, sobre a GPTW, achar que é só um selo, né, achar que, enfim, vamos tentar continuar desmistificando mesmo as ideias sobre a GPTW e também, né, além de questionar aí o porquê que a gente faz no nosso dia a dia, a gente também tentar trazer, né, cada vez mais a metodologia na nossa prática, tá? Eu costumo sempre falar isso, né, vou repetir, que é uma via de mão dupla, né? Nós temos a certificação porque a gente já é uma boa empresa para se trabalhar, mas a metodologia, ela nos mostra, né, e inspira a sermos cada vez melhores, tá? Então, eu vou falar aqui um pouquinho agora sobre as práticas, né, as antigas 9 práticas da GPTW. Esse vai ser o tema da nossa reunião de hoje, tá? Do nosso treinamento de hoje. Mais uma vez, eu queria convidar um de vocês para poder falar, principalmente dentro daquilo que a gente conversou da última vez, alguém que se sentir um pouco mais à vontade aí para poder falar por que é que a Montreal está aplicando a GPTW, por que é que a gente busca manter o nosso selo e por que a gente está fazendo esse treinamento aqui hoje. Alguém quer falar? Para contribuir. Ei, Morena. Boa Salve tarde, aí. pessoal. Boa tarde. Então, dentro do meu conhecimento da GPTW, de todo o trabalho que eu acompanho aí de vocês, né? É uma metodologia que a gente visa não só classificar a empresa a nível, né, da qualidade ali como empregadora, mas também uma metodologia que visa identificar para essa empresa quais são os pontos dela de melhoria ali junto com o funcionário, para ter um espaço para o colaborador dar um feedback mais anônimo, né, impessoal, que ele tem uma liberdade assim de falar, e a empresa receber esses dados ali e poder fazer um trabalho ali de melhoria interna. Então, acho que é mais nesse sentido, não só de reconhecer o patamar que a gente está hoje, né, com essas respostas, mas também de identificar essa melhoria contínua aí a nível dos empregados. Excelente, Morena, é isso mesmo. Esse é o objetivo de uma pesquisa de clima, né? A gente realiza uma pesquisa de clima para poder levantar pontos focais ali, tanto de qualidades, né, de coisas boas, mas também pontos a serem melhorados, né? Esse é a ideia da pesquisa de clima. Mas, justamente buscando, né, a melhor qualidade de vida das pessoas no trabalho, tudo aquilo que a gente já conversou no nosso último encontro, porque a gente passa grande parte da nossa vida trabalhando, né? Então é importante que a gente viva no trabalho também, né? Que a gente tenha prazer em trabalhar, que a gente tenha vontade de fazer o que a gente faz, da mesma forma que a gente tem quando a gente vai fazer alguma coisa de lazer, né? Nesse sentido, tá? Então, nesse treinamento especificamente, eu vou convidar vocês, na verdade, especificamente não, porque no outro a gente fez a mesma coisa, mas em cada pilar, né, na verdade, em cada prática que eu mostrar aqui, eu vou convidar uma pessoa para poder falar de que forma, né, e dar um exemplo de que forma aquela prática pode ser colocada em prática na área que vocês trabalham, tá? Obviamente não vou chamar ninguém obrigatoriamente, mas isso é um exercício para vocês ficarem atentos, né, a cada uma das práticas que a gente vai passar, para vocês realmente conseguirem pensar em como colocar na nossa rotina diária de trabalho, tá bom? Na área de vocês. Então, vão pensando aí quais são as demandas, as maiores demandas das áreas de vocês,
mais uma vez, eu convido vocês, né, a chamarem os líderes de vocês para poder perguntar sobre o resultado da pesquisa. Cada gestor recebeu o resultado, né? Então, para eles darem um panorama geral sobre como que foi, quais foram os pontos, se os gestores ainda não fizeram isso com vocês, cobrem deles isso, para vocês terem também essa noção de quais pontos foram mais baixos, né? De como melhorar, para que vocês consigam pensar e ter insights aí de como colocar isso na rotina de trabalho de vocês, tá? Então, aqui a apresentação geral sobre as novas práticas, né? Elas demonstram as qualidades essenciais que tornam a empresa uma boa empresa para se trabalhar, tá? Então, nós temos 9 práticas aí, que é inspirar, falar, escutar, agradecer, desenvolver, cuidar, contratar, celebrar e compartilhar. Elas falam por si só, né, pessoal? O próprio nome delas, o verbo, ele demonstra o que é que a gente está mencionando aí quando a gente está falando de cada uma delas. Mas eu vou esmiuçar e eu vou destrinchar aí cada uma para a gente conseguir realmente pensar em como colocar na nossa prática de rotina, tá? Elas traduzem, né, as qualidades da empresa, elas representam e reforçam essa cultura, né, o que a gente chama de cultura, e elas são ferramentas também, como eu disse, para a gente fazer com que o nosso ambiente seja cada vez melhor aí para se trabalhar, tá? Então, nós vamos começar aí com a prática contratar. Quando a gente fala da prática contratar, a gente está falando da seleção de pessoas com talentos, né? Quando uma empresa está fazendo uma seleção de pessoas, a gente fala muito sobre, tem um termo que a gente usa, né, que é o fit cultural, o fit também enfim, das questões técnicas. Nós temos aí alguns critérios que a gente seleciona, que a gente levanta para poder selecionar uma pessoa. Então, a pessoa precisa saber Excel avançado, ela precisa ter um Power BI, ela precisa ter inglês avançado. Então, esses são alguns critérios técnicos, né, que a gente levanta. Mas tem também o fit cultural, né, que a gente da pessoa que ela vai se sentir em casa, que vai fazer parte, que é uma pessoa que tem características das outras pessoas que trabalham na Montreal, ou também pessoas que a gente gostaria que trabalhasse, né, na Montreal. Eu gostaria de ter um time mais unido, né, pessoas mais empáticas, pessoas mais honestas. Isso tudo são critérios que a gente levanta aí na prática contratar, né? Então, a gente busca, na hora do recrutamento, um alinhamento aí desses critérios, né? Tanto do que a gente está buscando com o que o candidato tem. Então, quando a gente está pensando nisso, quando a gente está falando dessa prática, nós estamos falando de atração de talentos, né? A gente está falando de querer que as melhores pessoas do mercado de trabalho trabalhem na Montreal, né? E isso é o ideal, isso é o que a gente busca, né? Então, quando a gente... Aí tem algumas perguntas aí que demonstram, né, essa prática, que é quando você contrata um talento, como você assegura que os candidatos para o emprego apresentem compatibilidade à sua cultura? Quais são as práticas que a gente tem que asseguram esse alinhamento aí cultural? E como é recebido essa pessoa que está vindo de fora, né? Como é que a gente faz essa seleção e como que a gente recebe essas pessoas? A gente fez um livro muito lindo mesmo, que eu convido vocês, vou deixar o link aqui no final para vocês acessarem, tá? Com as práticas que a gente realizou, né, que a gente realizava até o ano passado, né? Foi um material que a gente reuniu com tudo que a Montreal já fazia, né? Para a gente levantar e participar do ranking. Eu vou explicar mais para frente, mas como eu expliquei no último treinamento, né, a primeira etapa para poder conseguir essa certificação vermelha e azul é a pesquisa de clima, né? Mas os rankings, que são esses pequenininhos aqui, esse pequenininho, né, da GPTW, esse aqui é outro. O ranking da GPTW, ele ocorre com o resultado da pesquisa de clima, mas também com um material que a gente envia para a GPTW, falando sobre as práticas que a gente realiza na nossa empresa, tá? Então, esse aqui foi um material que o pessoal montou no ano passado, né, com todas as práticas que a gente realiza em cada um desses pilares, tá? Em cada um desses critérios. Então, na prática contratar, por exemplo, a Montreal tem o FIT, né, o que eu falei, do FIT cultural de diversidade,
o programa de aprendizagem, a prática de estágio, a avaliação de experiência, né, o kit de boas-vindas, o plano de treinamento para novatos, o programa Primeiro Amigo. Isso aqui eram as práticas que a gente fazia até o ano passado. E aí está aí a pergunta, né, de como a gente pode fazer para poder voltar com algumas, ou trazer outras novas, né, ou sugerir novas sugestões para poder melhorar esse pilar especificamente, tá? Alguém quer falar alguma coisa, algum exemplo, alguma ideia? Boa tarde, pessoal. Boa Bom, tarde. eu sei de alguns exemplos que a gente já faz, né? Então, por exemplo, com relação à parte de aprendizagem, a gente teve recentemente um programa de capacitação relacionado aos estagiários, até na parte do onboarding também, a gente tem os treinamentos de integração, não só de RH, mas dos setores específicos, né? Então, recentemente a gente até fez um treinamento específico de onboarding para a fábrica de software, como uma nova wiki, né? A gente criou toda a documentação, a gente fez a apresentação. E a nível do fit cultural, né, assim, eu vejo que a gente, que é um pouco individual, né, de quem ele está fazendo a seleção, a gente tem algumas ferramentas que nos ajudam, como a própria GUP, mas eu particularmente tento expor o nosso cenário, né, a nossa forma de trabalhar e ver como o candidato reage, se ele se sentiria à vontade do nosso ambiente, se realmente existe esse fit cultural. Legal, Marcos. A fábrica tem um exemplo bem bacana mesmo nessa questão do onboarding, bem bacana, né? Que promove mesmo esse espaço de acolhida, porque esse lugar que a gente, da pessoa que está entrando, né? Muitas vezes é um lugar muito cheio de angústias, né? Porque ela não sabe o que está acontecendo, não sabe para onde ir. Então, eles têm uma estrutura, né? Além do treinamento que eu faço, né, com eles, de apresentar a Montreal e as questões mais administrativas, eles têm o treinamento específico da área lá para as rotinas que eles precisam exercer, né? Além da Nova Week, né? Enfim, então é bem bacana mesmo esse passo a passo estruturado. E fica aí o convite também, se vocês tiverem alguma ideia, de poder me procurar para a gente melhorar essa prática aí. A próxima prática é a inspirar, né? Então, quais práticas ajudam os líderes a transmitir a missão, os propósitos, os valores, a estratégia e as metas da empresa, tá? Então, são algumas ideias, são algumas ações, né, que a empresa faz, que faz com que a transmissão desses critérios aqui seja o mais claro possível, né? Então, a gente elencou aí algumas, né, que a Montreal já fez e também fazia. E aí, essa é a pergunta que nos ajuda a ter um sentido, né, para como levantar essas práticas. Como a sua organização inspira os seus funcionários a sentirem que seu trabalho tem um sentido e um significado maior do que apenas a simples execução de tarefas. Né? A pessoa, para ela trabalhar, exercer, né, a gente falou sobre isso no workshop de propósito, é muito importante que ela tenha uma noção maior sobre o papel dela ali na rotina que ela tem, né? Porque se ela ficar apenas desempenhando funções soltas, muitas vezes isso não é suficiente para poder manter, né? Então, aqui tem alguns exemplos também de como a Montreal inspira, né? E como a Montreal faz com que as práticas, né, diárias sejam significativas para os colaboradores, né? Então, aí está o grupo de voluntariado, né? A gente tenta aí apresentar as linhas de negócio da maneira tem uns treinamentos, né, que o pessoal do comercial faz, para que as pessoas conheçam a Montreal, e eu também tento, né, de forma bem enxuta, falar sobre isso no treinamento de integração. Nós temos o encontro com a diretoria, que também é um canal aberto, né, que as equipes têm com a nossa diretora. A gente também tem o Mural Makers, que mostra todas as práticas, né, que a Montreal faz, faz com que as pessoas tenham acesso também a tudo que a gente faz. Nós temos o Hub de Inovação, né, que são sugestões levantadas pelos próprios colaboradores, investido pela Montreal. Temos a apresentação de resultados gerenciais, então os gerentes têm essa possibilidade de apresentar os resultados. E, por fim, nós temos também o projeto da Árvore de Sonhos.
Mas diante do que eu falei aqui, né, principalmente nessa pergunta, de que forma vocês acreditam, né, que a Montreal já faz ou deveria melhorar, né, para fazer? E quando eu falo isso, eu coloco a gente como responsável também, né? Vocês, líderes das áreas, responsáveis também por colocar em prática. De que forma vocês acham que a gente pode melhorar aí a rotina das pessoas, trazendo sentido e significado para as tarefas diárias dela? Eu posso citar um exemplo que a gente está vivendo no momento, que é a questão dos OKRs, que é uma prática que a gente não tinha adotado, né, e até então, mas permite que a gente tenha um alinhamento dos objetivos e metas que vai desde o nível estratégico até o nível operacional, estabelecendo também resultados chaves que vão nos nortear em como medir o avanço em direção a esses objetivos, né? Eu acho que é um ponto que se encaixa aí bastante. Excelente, Marcos, excelente. Os OKRs, eles são, né, uma ferramenta que permite mesmo essa visão ampla, geral, né, e também como cada área influencia na estratégia geral da empresa, né? Isso é bem bacana mesmo, pensando no que a Montreal tem também já estabelecido como novo, né? E isso faz com que as pessoas se sintam participantes da estratégia da diretoria, né? Não só da diretoria, mas também de toda a Montreal do Brasil inteiro. Você ia falar alguma coisa? Pode falar. Não, só estou concordando. Beleza. Então é isso, bem bacana. Bora para a prática falar. A prática falar é justamente como os líderes compartilham a estratégia, né? Como que eles compartilham essas informações relevantes, tá? Então, aí tá falando muito dos canais de comunicação, né? A forma que a gente usa para que a informação chegue a todos os colaboradores da Montreal. Então, a pergunta de norte é: quais são as maneiras distintas pelas quais os gestores, principalmente a alta liderança, compartilham informações com os funcionários, incluindo frustrações ou má notícias, e reforçam a cultura de transparência na organização? Como é que vocês, hoje, líderes, geralmente vocês passam as informações para as pessoas que estão abaixo de você, principalmente se for má notícia ou boa? Como é que você faz com que as pessoas sejam incluídas aí na rotina diária do que tem acontecido na Montreal? Aqui tem alguns exemplos, né? Nós temos aí o portal RM, né? A gente tem no portal RM a cartilha do Maker, temos o catálogo lá dos nossos parceiros de convênio. Nele também as pessoas têm acesso à folha de ponto, né? A férias, enfim, outros tipos de informações importantes. A gente tinha essa campanha, né, de apresentação dos colaboradores da Montreal, e também temos um plano de comunicação interna, né? O canal principal de comunicação que principalmente o nosso RH aqui de Minas utiliza para comunicar aos colaboradores é o e-mail, né? Mas eu queria também levantar algumas sugestões, né? Entender aí como que tem sido o dia a dia de vocês. Vocês têm enviado as mensagens, como é que vocês, principalmente a galera que está em home office, como é que vocês fazem com que as informações do que tem acontecido na Montreal cheguem para o pessoal da equipe de vocês? E como vocês acreditam que talvez seria uma opção melhor? Oi, Renata, Luciane. É, Tudo bem? Bom, meu time está espalhado no Brasil todo, né? Então, acaba que assim, é bem complexa a comunicação, mas eu tenho tido sucesso, eu utilizo vários meios, na verdade, né? Além do e-mail e do Teams, que eu acabo criando grupos dentro do Teams com assuntos, ou, quando são direcionados, dependendo, ou então quando é geral. Mas eu tenho um grupo de WhatsApp também só com eles, e eu tento não ser tão formal. Eu uso linguagem bem coloquial e bem divertida para falar com eles, na verdade. Então, acho que isso aproxima e
gera uma coisa nem tão quebra algumas barreiras, né? O pessoal não fica com medo de falar comigo, não tem, então não tem muito isso, sabe? Então eu trabalho dessa forma, assim, para tentar aproximá-los e a mensagem chegar de uma forma leve, seja ela ruim, né? E quando é boa, eu tento também exaltar bastante. Mas é isso, assim, porque eu tenho gente que está no sul, nordeste, centro-oeste, então eu mesma estou em São Paulo, não estou em Minas Gerais, então é dessa forma que eu tenho seguido, assim. E eu tento ser bem próxima deles nesse sentido. Exato, né? Isso, principalmente da questão da linguagem, é muito importante para que a gente crie realmente um canal de duas vias, né? Um canal que não só fala, mas também que pode escutar. Daqui a pouco a gente vai entrar no pilar ouvir. Mas é importantíssima essa questão da linguagem aí, para que a pessoa também tenha essa liberdade de falar, de sugerir, né, de levantar questões, muito bacana mesmo. E outra coisa que você falou aí também que eu fiquei pensando é o Teams. Gente, o Teams tem tanta funcionalidade, tem tanta coisa aqui dentro, e a gente não imagina, né? Cada dia eu descubro uma coisa diferente. Mas principalmente para as equipes que estão, né, em trabalho remoto, é muito importante, né? A gente entender essa questão da comunicação assíncrona, né? Da gente poder utilizar o máximo possível dos canais que a gente já tem, né? Que são grandes ferramentas, igual a Lu falou, de criar grupos, né? Aqui no Teams. O WhatsApp também é excelente, né? Porque acaba que talvez é uma das ferramentas mais utilizadas aí, todo mundo praticamente tem um WhatsApp. Então, facilita também, tá todo mundo com o WhatsApp na mão o tempo inteiro. Só tomar o cuidado para a gente não ser muito invasivo, porque tem gente que não gosta. Particularmente, eu até prefiro, né, que ter esse acesso no WhatsApp por conta da facilidade. Mas, enfim, é isso mesmo, né? E a gente tentar pensar sempre em formas acessíveis, mas também, né, enfim, assertivas aí para poder ajudar, principalmente as equipes que estão remotamente, porque presencialmente a gente acaba, né, sabendo, né, das fofocas, sabendo o que está acontecendo na empresa, sabendo até de coisa que a gente não quer saber, né? Mas no home office, às vezes, isso tem essa barreira, né? Tem essa questão aí que atrapalha. E é importante nesse momento a gente ter esse investimento de tempo para fazer com que as pessoas entendam e saibam o que é que está acontecendo dentro da empresa. Renata, boa Oi, Alan. tarde, tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Então tá ótimo. Aqui dentro da equipe, né, eu estou tentando extinguir essa questão do WhatsApp, sabe? Eu acho um canal de comunicação. A princípio ele foi necessário, era o que a gente tinha no momento da, da vinda, né, para o trabalho remoto, mas eu acho ele uma forma, assim, muito informal, sabe? Então eu tento usar ao máximo ao Teams, tem grupos dentro do próprio sistema, do próprio Teams e tento usar ele ao máximo, sabe? Eu consigo visualizar se a equipe está online, se não está, né? Mas assim, já até troquei algumas ideias com a própria TI da Montreal, assim, uma sugestão, né? Aproveitando o espaço, que a gente pudesse ter tipo uma sala online, sabe? Porque a gente trabalha dessa forma remota e você tem que ter muita maturidade para trabalhar dessa forma, né? Cada um na sua casa, cada um com suas atividades, né? Pessoas têm filhos, né? Enfim, tem coisas a fazeres paralelos e podem atrapalhar o trabalho. Então fica difícil às vezes acompanhar. Você tem que ter, além da maturidade do seu trabalho, você tem que ter muita confiança para quem está em casa, sabe? Então, talvez tivesse uma plataforma onde a gente conseguisse ter uma sala online, porque eu não posso deixar hoje o Teams com essa, né, vamos dizer, com essa reunião aberta, porque eu tenho que atender o cliente também. Então, eu preciso entrar em reuniões, preciso fazer várias coisas. Então, só a plataforma, só o Teams, para que eu possa verificar e para que a equipe possa ficar online, fica complicado, sabe? Sim, sem dúvida, Alan. Isso os nossos sonhos, né? Assim, principalmente nós aí da área de gestão de pessoas,
a gente tem buscado, né, e, enfim, investir nessa área aí. Quem sabe, né, um dia a gente consegue ter uma rede social, por exemplo, da Montreal, para poder compartilhar as coisas lá, enfim. Tem um LinkedIn, por exemplo, só dos colaboradores da Montreal, né, onde as pessoas possam criar salas, onde as pessoas possam postar as coisas e comentar, porque isso, né, acaba que, por exemplo, o Instagram, o próprio LinkedIn mesmo, apesar de não ser algo mais tão informal assim, ele encurta distâncias, né? E esse talvez seja o maior desafio para as equipes que estão trabalhando remotamente. E sobre o seu comentário do WhatsApp, realmente, né, tem pessoas realmente que não se sentem à vontade, né? Isso é importante para a gente pontuar. Mas isso aí vai de cada gestor mesmo, né? Às vezes a equipe pede, né, um contato mais próximo, um contato mais informal e até mesmo mais próximo mesmo, como é o caso do WhatsApp, né? Mas isso aí, cada um de vocês tem que elencar, por isso que a gente não está criando nenhum tipo de regra, né? Mas bacana. Com certeza essa ideia, né, essa sugestão de um canal diferente aí para poder fazer esse tipo de interação é bem construtivo, assim. Agora no Pilar Escutar, a gente está falando da. Oi, pode falar. Só te atrapalhando aqui rapidinho, o pessoal do capacitação estava usando aquele aplicativo do Gatter, que eles ficam todos online ao mesmo tempo. E aí as pessoas ficavam lá na sala, né? E quando eles queriam se falar, eles iam até um ou outro e conseguiam se comunicar. Estava acontecendo dentro da Montreal, então eu acho super possível de continuar acontecendo também em outras equipes. E a galera gostou bastante, os meninos gostaram muito. É muito legal, gente. Outro dia a gente Qual que é a ferramenta, gente? Manda no Se puder no chat compartilhar aí aí, no Bi. chat, Vou vai mandar ficar aqui. legal. A gente fez um escape room no Gatter, no dia do estagiário. Foi muito legal, foi muito divertido. E aí, criar esses momentos também é muito importante, né? Do que tira um pouco da vontade, da falta daquela conversa do corredor, né? No refeitório. Fala, Sarinha. Bom, eu uso também das práticas igual todo mundo aí falou, né? Tudo que vocês mandam no e-mail, eu replico no Teams para a equipe inteira, tem os canais lá, então tem uma pastinha só para o manual do empregado, tem uma pastinha só com os benefícios, todos que vocês publicam. Só que tem uma coisa que eu faço que é o seguinte, todos os e-mails eu reenvio para todo mundo. Por quê? Porque tem pessoas que um dia trabalharam internamente na Montreal e hoje estão no cliente. E o portal RM não a permite atualizar esses e-mails. Então, tem muita gente na minha equipe dessa forma e outras pessoas que têm cadastrado o e-mail pessoal, porque também, por estar remoto e não precisar de um acesso interno em Montreal, eles têm um e-mail pessoal. Então, a gente replica tudo que chega, a gente replica para eles. E eu não uso o WhatsApp, assim como o Alan sugeriu, né? Desde o início da pandemia, eu sempre incentivei o uso dos canais internos ou da Montreal ou do cliente, né? Depende de onde a gente está. Mas eu tento evitar ao máximo usar o nosso WhatsApp para bater papo e rir mesmo. É extremamente, tipo assim, informal, não tem nada de formalidade. A menos quando surge assim os 20 primeiros que cadastrar ganham um iFood. Aí esse aí vai no WhatsApp mesmo, né? Porque eu preciso de agilidade e esperteza ali para poder responder ali a galera. Então, e todos os dias, né, nas nossas conversas diárias, eu sempre trago os assuntos que estão sendo abordados por vocês aí, né? Aí vai do interesse da pessoa de participar ou não, né? Mas é a responsabilidade de cada um também, né? Se a gente quer ter uma empresa melhor, se você não souber o que está acontecendo, se você não se inteirar, a responsabilidade também é sua de não melhorar, né? Então, eu deixo isso também a cargo deles. A responsabilidade é minha de repassar, mas a deles de participar também é muito importante, porque a mudança só vem a partir dos questionamentos das sugestões, né? Não é só criticar, né? Então, a gente tem que sugerir também.
Excelente, Sara. Essa questão é muito importante, né? O pessoal que está alocado em cliente, realmente eles não recebem, né, a nossa comunicação via e-mail. Então, quem é líder, né, desse pessoal aí da CEMIG, da Copasa, né, da Oncoclínicas, ter esse cuidado mesmo de sempre repassar, né, as informações para esse pessoal. Você quer falar, Sara? Não, eu fui abaixar a mão e Ah, agora. tá. Desculpa. Então, tá bom, não tem problema. Então, é isso. Morena, pode falar. Não, eu ia falar, Renata, que talvez eu senti aqui que a gente possa estar, às vezes, em alguns momentos, como a gente está, né, fazendo esse trabalho aí, de uma maneira assim, né, amadurecendo os processos mesmo pós-pandemia, talvez a gente traz para esse momento de reflexão, cada líder, cada pessoa tira um insight e vai executar dentro da sua equipe de uma maneira mais adaptável. Mas talvez, se a gente às vezes trouxesse assim, nesse momento, uma discussão, uma reflexão, e aí talvez depois a gente tentar, sabe, desenhar um processo, às vezes de uma maneira mais colaborativa, que talvez assim a gente fica separado, investindo esforço, investindo tempo em pensar em como construir uma comunicação, e às vezes uma equipe já implementou uma solução muito boa que a gente não conhece, por exemplo, isso que a Bianca citou da capacitação. Outra gente mesmo pode contribuir com outra equipe, por exemplo. Isso daí é uma pauta que a gente está, né, muito acirrado aqui dentro da fábrica, eu e o Marcos trocamos muito. Então, a gente, diferente do que vocês trouxeram do Teams, a gente está tentando centralizar ao máximo as ferramentas, porque se fica uma coisa num lugar, uma coisa na outra, uma coisa na outra, as pessoas ficam é mais difícil da gente repassar, ter mudança de equipe. Então, a gente tentou fazer um padrão, e eu acho que, assim, talvez a gente caminhando mais junto ou trocando mais isso, a gente possa ganhar tempo, experiência, igual tem gente que, muita gente, né, que está na Montreal mais tempo do que eu. Então, assim, acho que a gente fazer essa troca na prática, assim, né, desenhando isso, acho que isso pode ser muito benéfico. Sim, sem dúvidas, né? Assim, o nosso sonho de consumo é ter um canal aí central, principalmente para essas questões aí de comunicação, né, de interação. Vamos ver aí os próximos meses, né, o próximo tempo que se a gente consegue alguma coisa nesse sentido. Mas se não, a gente mantém, né, igual você falou, mas cada líder realmente entende a linguagem, né, da própria equipe. E aí, igual a Sara falou que criou as pastas de acesso, isso é super bacana também, isso ajuda muito. Né, o WhatsApp também, apesar de para algumas pessoas ser um pouco mais invasivo, para outras já é super prático, né? Isso aí, cada líder tem que gerar mesmo esse sentimento da demanda, né, da equipe. Mas nosso sonho é de consumo, viu, Moreno? Ter um canal unificado aí para as comunicações. Vamos ver. E a gente está falando muito aqui de falar, né? Mas o ouvir também é muito importante, né, pessoal? Então, quando a Luciane falou que ela tenta ao máximo, né, gerar aí, pela forma como ela fala, um ambiente mais tranquilo, um ambiente mais contraído, né, para poder gerar mesmo na pessoa esse senso de acessibilidade mesmo, né? Então, a pessoa ela não vai ter tanto medo assim de fazer uma pergunta, de tirar uma dúvida, de levantar uma sugestão, uma ideia. Porque às vezes, se ela está num ambiente muito controlador, num ambiente muito sistematizado, né, estruturado, às vezes ela fala, eu não vou dar minha ideia, para que eu vou dar minha ideia? Para que eu vou sugerir? Como é que eu vou criticar? Como é que eu vou falar isso com fulano? Não, poxa, né, quem sou eu para falar alguma coisa? E quando a gente cria esse ambiente, né, em que as pessoas elas entendem ali o papel delas enquanto construtores, né, da empresa, das estratégias, das rotinas, etc., elas se sentem mais à vontade, e isso é um ganho para a equipe, né? Porque ela que está ali no papel dela direcionado, ela sabe quais são as demandas principais do que ela precisa, né? E ela trazer sugestões para os líderes sobre isso é muito importante. Se vai facilitar, se vai melhorar, né, o ambiente dela, é importante que a gente tenha mesmo essa noção, né? E isso tudo acontece num espaço mesmo de liberdade para esse tipo de sugestão, né, de expressão.
E aí são algumas perguntas bases aí para a gente seguir, para nos nortear nessa resposta. Então, quais práticas vocês adotam para assegurar que os funcionários possam abertamente compartilhar informações e fazer pergunta para os seus gerentes e diretores? Escreva as estratégias e abordagens da sua organização para encorajar todos os funcionários a compartilhar novas ideias e melhores formas de fazer as coisas. Por favor, relate histórias, exemplos, não. Então, algumas ideias aí do que a gente faz, né? Além disso aqui, a gente tem um encontro com a diretoria, obviamente as coisas não estão repetidas, mas tem um encontro com a diretoria, tem a caixa de sugestão. Na entrevista de desligamento também, a gente recolhe sugestões de melhorias. O canal de denúncias, né, da equipe de compliance, e do programa de proteção de dados pessoais. Mas e aí, no dia a dia de vocês, né? Eu gostei muito da coisa da Luciane, porque eu acho que isso traz isso, mas como é que vocês acreditam que vocês podem melhorar mesmo esse canal aí de escuta das pessoas, além das questões práticas, né? Trazer aí questões práticas e também um pouco mais subjetivas para poder melhorar mesmo esse ambiente de escuta na equipe de vocês. Rê, eu vou complementar, então, assim, como acaba que a gente tem essa forma mais divertida, né, de se comunicar, e eu mesma me coloco nessa posição, assim, eu sinto bastante abertura deles para virem falar comigo também, tanto com ideias quanto com problemas pessoais e etc, né? Então, pelo menos aqui no time que está alocado no BDMG, a gente tem bastante liberdade, né, para chegar nos gerentes ou pessoas das áreas de negócio, então isso facilita também, mas muitos me usam como intermediário aí, né? Então, eu sinto que essa minha, como é que eu posso dizer? A minha abertura leva eles, né, a se sentirem muito à vontade para falar comigo. Agora, em relação a escutar ideias e tal, aqui a gente tem duas práticas legais. Uma, a gente cria novamente no Teams grupos de interesse, por exemplo, eu tenho os desenvolvedores front-end, então, cria um grupo só de front-ends para eles trocarem ideias e tal. Tem o grupo de code review, né? Então, ali eles postam o que a gente chama de pull request, né? Que são os códigos, e aí eles podem dar opinião, um corrige o outro e tal, dar sugestão de como melhorar e tal. Essa é uma. A outra, a gente atrela a entrega da pessoa, a gente monta um webinário. Então, por exemplo, um desenvolvedor vai fazer uma entrega que é super importante para o banco, né? De alguma coisa nova, alguma funcionalidade e tal. A gente fala para ele montar uma apresentação e a gente coloca isso como um mini workshop. Então, a gente marca uma reunião um dia e aquele desenvolvedor apresenta para outros que têm interesse em ouvir sobre aquele assunto. E assim, tem dado super certo, o pessoal adora. E isso dá um up, né? Uma motivação ali no cara que está apresentando. Então, isso é bem legal, assim, e é uma forma da gente escutar o que ele fez, como ele fez, o que ele pensou ali, e fica super legal, atrelando isso ao negócio, né, tô dizendo. Então, tem funcionado bastante aqui. Que bacana. Eu vejo isso muito na prática Inspirar também, né? De certa forma, as pessoas elas têm contato, né, entre áreas, então né, a área X e Y tem esse tipo de contato, constrói juntos, né? Nada melhor do que fazer para aprender um processo, né? Enfim, então achei bem bacana também. Renato, posso Oi, compartilhar aqui? claro. Tá, quando você citou falar e escutar, você foi num ponto chave ou num ponto fraco meu, sabe? Por que eu cito que é um ponto fraco? Porque eu acho que é uma área, né, uma necessidade de sempre estar melhorando ou buscando novas alternativas, tanto para saber se expressar e também para saber escutar. Então, quando eu coloco um ponto fraco meu, é porque eu quero sempre não me acomodar nessa situação, de principalmente hoje em gestão, né, aprender a escutar. O desafio, né, assim, cada um tem seu desafio,
O meu não é menor nem maior do que o de ninguém, mas o grande desafio que eu tenho hoje é fazer a gestão ainda sendo operacional. Porque sendo operacional, eu tenho atividades que requer tempo, né? E o tempo deixa cada vez menos gestão para me fazer com a equipe. Então, essa necessidade de falar e de escutar, ela vai precisar do tempo, que eu não tenho hoje. Aproveitando, assim, eu já tive, acho que cada um aqui já teve a oportunidade de estar junto com a fábrica de software para tentar criar alternativas de, de automatização de algum sistema, enfim. Eu já tive várias oportunidades. Por N motivos, né? Às vezes as coisas não andaram, enfim. Então, eu acho que a prática de escutar, né, dentro da minha realidade hoje, eu estou aqui com vocês nessa reunião, já me ligaram no Teams duas vezes, já me chamaram e pelo Teams aqui, vários colaboradores, meu WhatsApp já tocou, então eu sou muito prático, às vezes, na fala. E peco, às vezes, também na escuta, por ser também tão prático. Então, eu tento trabalhar cada dia isso mais dentro da minha realidade, dentro do meu projeto, escutar e saber me expressar cada vez melhor. Excelente, Alan. Assim, o importante, né, é que você já conseguiu identificar isso. E é muito melhor do que a gente viver ignorando, né, ou negando. Então, bacana demais você abrir esse espaço aqui, né, entre aspas, assim, do ponto fraco, porque ele mostra para a gente que nós estamos em constante construção, né? E assim, eu, como uma pessoa assim que acabou de iniciar no mercado de trabalho, eu não sou ninguém para poder também te falar o que fazer, principalmente porque quem sabe da sua rotina é você, né? Mas por isso que talvez a gente esteja aí cada vez mais buscando uma rotina mais estratégica, né? Ideias que possam automatizar os processos, né? Isso aí é bacana, né? E eu incentivo para você não desistir, porque o papel do líder não é só de apagar incêndios, né? Não é só da gente ficar realmente ali resolvendo pepinos, mas realmente de pensar estrategicamente. Um exemplo que eu fiquei pensando enquanto você estava falando é do pessoal do DAP, né? As meninas brincam, né? Ah, a moça do benefícios, que elas são constantemente procuradas e muito procuradas, né, pelos funcionários para poder tirar dúvida, resolver uma questão, cobrar vale transporte, né, enfim. E aí, qual foi a ideia da gente tentar amenizar essa procura, né, fazer um FAQ ou fazer constantes comunicados, né, que possam trazer informações sobre os benefícios, mas fazer com que esse tipo de informação seja mais acessada, né, para que elas não tenham que, entre aspas, né, gastar tanto tempo prestando a mesma informação para várias pessoas diferentes, né? Então, é esse pensamento aí de buscar trazer a nossa rotina para um nível mais estratégico, né? Mas, assim, como eu disse, eu não sou ninguém para poder falar o que é mais fácil aí para vocês, na rotina de vocês, mas talvez seja uma ideia também para poder ajudar nos processos. Vamos para a prática agradecer. Então, a gente já está finalizando. Na prática agradecer, a gente está realmente trazendo um cultivo e um reforçamento aí para as coisas que a gente quer manter, né, de comportamento na cultura da empresa, né? Então, a pergunta que nos norteia é: como a sua organização mostra agradecimento e reconhecimento pelo bom trabalho, esforço extra e conquista dos funcionários? Então, aqui eles pedem detalhes, né? Enfim, a gente faz os prêmios, enfim. E aí, a Montreal tinha também a campanha Compartilhe Gratidão. Nós temos a cerimônia de agradecimento por tempo de casa e o famoso Prêmio Makers do ano, né? Que premia as pessoas com as nossas essências. Isso é bem bacana. Mas, na rotina de vocês aí, de que forma vocês acham que tem sido já positiva ou qual ideia que vocês têm para a gente melhorar a prática de agradecer as pessoas pelo bom trabalho, pelas coisas que elas conquistam dentro da equipe?
pessoal da Caixa tá caladinho aí, né? Tô só de olho em vocês, viu? Oi, Renata, posso falar? Ei, Vani, claro. Tudo bem? Boa tarde para todo mundo. Cheguei um pouquinho atrasada, me desculpa, mas eu tô aqui um pouquinho agarrada hoje com os meninos. Tô revezando aqui entre a reunião e o suporte para eles. Mas assim, na equipe, o que eu busco fazer, eu e a Leide, é o agradecimento constante. Sempre que a gente percebe, né, que a equipe se dedicou, que algum colaborador tem se dedicado de forma que chame atenção, que se destaque, a gente sempre faz questão de agradecer não só a pessoa pessoalmente, né, exclusivamente, né, no privado, mas também em grupo, porque eu acho que isso incentiva os demais também a terem o mesmo comportamento, né? Hoje nós não temos um esquema de premiação, até porque a gente tem algumas etapas que são bem distintas e é bem complexo às vezes a gente fazer essa medição, mas a gente sempre procura estar evidenciando o agradecimento mesmo para a equipe, né, direto e de forma coletiva também, para que isso incentive, que traga para a pessoa um reconhecimento global, né, que aquilo realmente faça alguma diferença para ela, que ela se sinta realmente valorizada. Excelente. Na psicologia, a gente tem uma abordagem, né, que é o behaviorismo, que é o comportamental, que fala muito sobre isso, né, que para você manter um comportamento, é muito importante que haja o reforço, né, e obviamente o reforço aí é muito individual, né, cada pessoa tem seu padrão de reforçamento de forma muito individual. Tem pessoas que vão gostar realmente de uma questão mais, né, de um reconhecimento aí um pouco mais explosivo, mais marcante, mas para outras pessoas também, às vezes, esse reconhecimento né, no dia a dia, na rotina, enfim, que a gente chama também o próprio feedback positivo mesmo, né, para as conquistas, né, para as questões. Só o fato de você demonstrar que você está vendo, né, já é muito importante para as pessoas, né, tipo assim, eu estou vendo que você está, né, trabalhando, eu estou vendo que está dando tudo certo. Isso já, para muitas pessoas, já é um ponto bem positivo, né? Mas é bacana da gente pensar também, e convido vocês a levantarem sugestões, porque isso é uma dos pontos, né, de atenção aí que a Montreal tem na pesquisa de clima, é justamente nessa prática, né? Como é que a gente pode não apenas estruturar processos de reconhecimento, mas como a gente pode melhorar aí essa prática no nosso dia a dia, tá? Vocês, principalmente, enquanto líderes. Agora, no pilar desenvolver, né? Tá falando aí. Renata, aqui na infra, na TI da infra, a gente tenta, né, à medida do possível, a gente tem até que vocês implantaram, que eu acho muito legal, que é o short, como fala, gente? Que a gente dá quinta-feira, metade do dia, eu esqueci a palavra Short aqui. Friday. Short Friday, a gente tenta dar, a gente está tentando voltar como incentivo, como agradecimento com a turma de atendimento. Eu acho que isso é muito legal. O pessoal gosta bastante. Nossa, muito. Tem também, que é adotado pela Montreal, né, que é o Day Off, no dia do aniversário. Eu acho que isso é uma ótima forma de agradecimento também para a equipe, não só, né, para todo mundo em si, mas eu acho que são formas de agradecer. Fora, né, os feedbacks que a gente tenta dar. Acho que o Alan falou, um dos maiores problemas nossos hoje é o gerenciamento de tempo, né? Que a gente trabalha muito sempre apagar incêndio, não tem jeito. Talvez a gente focar um pouco nessa questão de gerenciamento de tempo nosso, né? Como líderes, para a gente poder tentar. A gente sabe que é difícil. Da mesma forma que o Alan falou aqui, vem um monte de ligações e reclamações e cobranças, mas o maior desafio que eu acho para a gente poder conseguir implementar qualquer uma dessas atividades que a gente sugira aqui é o nosso gerenciamento de tempo, né? Até mesmo para isso. Mas dentro da infra que a gente tenta mais claro, né, que fica mais claro, seria essas duas formas, né, o Short Friday e Day Off. E sem falar que essas festas também, que a própria Montreal proporciona, pelo menos para a nossa equipe, quando vai, ela é uma forma muito boa de agradecimento, né? Festa junina, eu achei que foi muito bacana. O dia dos filhos, o dia dos pais lá também, acho que são formas que a própria Montreal faz, não só a nossa equipe, mas
que acredito que demonstra agradecimento para a equipe, né? E que leva uma empresa a gente gostar de trabalhar. São ações desse tipo. E são questões que, para a gente, às vezes, são tão simples, né? Aí a questão do Short Friday, do Day Off, mas para a pessoa é tão né, significativo, são coisas tão que tocam mesmo, que, enfim. E legal demais, Martini. E você falou também das festas, né? A questão do gerenciamento de tempo, né, enfim, talvez seja o maior desafio, eu vejo pela nossa coordenadora lá, ela fala, gente, como que dá conta? Porque a mulher trabalha, viu, gente? Resolvendo uma coisa, resolvendo outra, ainda fazendo mesmo as rotinas diárias, né? E agora veio o OKR, então, eu nem imagino mesmo o que vocês passam, mas tentar, de fato, dar né, esse espaço para o tempo de investimento, né, de organizar e tentar trazer o quanto que vocês conseguirem aí essa questão mais estratégica, né, e mais... A pasta da Sara, por exemplo, né, com as informações lá para o pessoal, é um exemplo disso, assim. Enfim, né, poderia dar outros aqui, mas vamos finalizar. Se alguém quiser falar alguma coisa, a gente pode falar, tá? Pode me cortar aqui, eu não importo nem um pouquinho. E quando a gente tem um cliente só, ainda fica mais fácil. Agora, quando a gente tem equipe diferente, em cultura de empresa diferente, e a gente precisa de adaptar a nossa rotina dentro do que já existe no cliente. Então, tem hora que o desenvolver aí também dá uma dificultadinha bem, bem grande. Além do teletrabalho, né, do trabalho remoto, ainda tem a questão né, do pessoal que está alocado em cliente, eles precisam realmente muito da nossa atenção, porque são culturas diferentes, são pessoas diferentes, né, são vivências diferentes, e isso tudo se torna um desafio mesmo, para todos os pilares, né? Para todos os pilares. Bom, na aliança sempre tem muito treinamento, sempre tem muita discussão e sempre voltado muito para a saúde e segurança do colaborador, porque lá é o pilar número 1, é a vida em primeiro lugar. Então, eu estou sempre muito preocupada em trazer essas questões de saúde e segurança dentro da equipe também, porque não é porque a gente é administrativo que a gente não corre risco, ou porque a gente está em casa que a gente não tem risco, né? Então, isso é uma coisa que eu tento trazer muito para eles, assim, dentro da vivência deles de usina, né? E dentro da MRV já é completamente diferente, né? Lá a cultura é diferente, as pessoas são diferentes, mas eu tento fazer, de vez em quando eu misturo todo mundo no mesmo bate-papo, para eles conhecer, para o interior conhecer um pouco do que é a nossa vivência aqui na sede, né? Para a gente saber ver um pouco. Eles só sentem mesmo por não participar das festas, né? Porque quem está lá na usina nunca coincide de poder vir, mas todo mundo, assim, de uma forma geral, tem um feedback muito bom sobre a Montreal, né? Todo mundo tem, assim, que tá indo bem, que está funcionando o que tem sido feito, né? Mas... E você levantou outra questão, né, na minha cabeça aqui, que além disso, né, de lidar com pessoas de diferentes partes do Brasil, né, de culturas também diferentes, né? Então, isso aí é outro ponto de atenção que a gente tem que ter também, para poder ajudar aí a levantar ideias e sugestões de melhoria. Já na prática de desenvolver, a gente está falando exatamente do aprendizado, né? Que a Sara acabou de falar aí, que tem uma empresa que né, investe mais nisso, a outra ela tem que puxar mais para poder trazer esse investimento, e a pergunta que nos norteia é: como a empresa ajuda os funcionários a descobrir e desenvolver seus talentos e habilidades de liderança e se desafiar profissionalmente a gerenciar suas carreiras e melhorar o seu crescimento pessoal? Aqui na Montreal, nós temos o Montreal Academy, né, que é a nossa plataforma EAD. A gente está tentando aí ao máximo colocar os treinamentos de workshop mensais sobre desenvolvimento sobre diversidade e inclusão também, né, que é outra pauta importantíssima aí para a gente trazer para as nossas equipes. Isso aqui também está um pouco off, né, do reembolso de cursos e certificações. O Meet também é outro evento que a gente traz
né, de investimento, principalmente para a área de tecnologia, né? Então, é uma forma também da gente trazer esse conhecimento não só para os nossos colaboradores, né? Porque se trata muitas vezes de ser um evento aberto, então outras pessoas fora da Montreal também têm esse acesso, né? O nosso programa de desenvolvimento de líderes também, e enfim, o nosso programa de treinamento mesmo anual, que eu acabei de dar o exemplo aí dos workshops, né? Enfim. Mas alguém quer dar um exemplo aí dessa prática? Eu sei que a gente já está estourando o tempo, mas se alguém quiser falar rapidinho de formas que desenvolve isso na equipe. Eu acho que o exemplo da fábrica também, né, de criar o esquema lá Como é que chama, Morena, aquele esquema lá que vocês criaram, com todas as a acessibilidade? Eu acho que isso é importante também, né, para a pessoa ter um norte geral, uma questão mais ampliada aí. Criar o quê? Ah, que você falou que tem todo o acesso ao onboarding, à wiki, que vocês estavam pensando em fazer, tipo de tarefas mesmo, no mural. Não Ah, lembro qual tá. que é. É um board mesmo estruturado para estar centralizada, né? Centralização dos links, Uhum. das demandas, mas a gente está tentando, né? Centralizar ali dentro do Teams essa comunicação e esses links o Marcos trouxe para dentro do Azure, que é o software que a gente usa, né, Marcos? O Marcos vai saber falar melhor, mas a gente ainda tem que evoluir dentro dessa demanda aí. A gente centralizou só as coisas da fábrica e dos projetos. A nível de formação, dos próprios links da Montreal, né? A gente tem divulgado aquele Linktree que vocês mesmos fizeram, que eu acho que foi bem ótimo também. Assim. Legal. Agora aqui no Pilar Cuidar, deixa eu só ver se tá. Nossa Senhora, tem mais 3 aqui. Vou passar rapidão, então, nesses daqui. Mas aí a preocupação com a necessidade pessoal, e aí a gente está falando, né, de qual abordagem que gerencia a vida pessoal de cada funcionário, né? E aí para poder descrever como pessoas, indivíduos, né? Enfim, como que os eventos que a gente faz também na Montreal, que torna a vida da pessoa significativa, a segurança, né? Enfim, como é que a Montreal cuida dessas pessoas? A gente tem o programa de acolhimento e escuta, né, dos profissionais, temos o plano de qualidade de vida e bem-estar com a campanha das cores, né, os meses aí, a gente está no Setembro Amarelo, por exemplo. Nós tivemos também a campanha do SESMIT na pandemia, né, campanhas de saúde mental, o atendimento também do SESMIT, o Espaço Enjoy, né, temos o refeitório com os lanches, né, o Espaço Beauty, o No Dress Code Friday, que convida a pessoa a trabalhar da forma mais confortável, né, enfim, então, são ações aí que trazem mesmo essa prática para a vida das pessoas, tá? No quesito compartilhar, a gente está falando de como que a empresa, né, como a empresa divide os frutos de esforço, tá? Então, a pergunta é, qual a abordagem da organização para compensar financeiramente os funcionários? Então, os métodos de recompensa, né, os benefícios, as coisas mesmo que a Montreal faz. Então, alimentação na empresa, assistência ao filho, auxílio ao deficiente, nosso clube de vantagens, que aqui dentro também tem algumas práticas que ajudam no Pilar a desenvolver, né? Crescimento de carreira, as promoções, a licença do nascimento de filhos, a participação do lucros e resultados, né, de acordo com a convenção coletiva, os benefícios mesmo, como eu já falei, e o reconhecimento de resultados aí com algumas bonificações. Mas aí também, mais uma vez, o convite é vocês pensarem em formas da gente melhorar essa área aí nas equipes, mas também enquanto empresa, tá? E por fim, o Pilar Celebrar,
que fala sobre a celebração mesmo da conquista das áreas, né? E a Montreal é uma empresa que gosta de celebrar, né? Mas isso aí promove um clima descontraído, de camaradagem, né, entre os funcionários, é o que o Lamartine estava falando aí, por exemplo, do Short Friday, né? A equipe bateu uma meta, tira o Short Friday, leva o pessoal para o barzinho, ou então envia o pão do Zé Delivery, faz um encontro aí para poder, né, tirar um tempo para poder falar de nada, para poder fofocar, para poder, né, fofoca boa, né, gente? Para poder levantar outros assuntos aí, além do trabalho, né? Isso também é muito significativo para as pessoas, tá? Nós temos o nosso cronograma de ação e eventos, né? O Lamartine falou também da festa junina, do evento que a gente fez com as crianças, no Dia dos Pais. Isso tudo, gente, também tem enfim, uma representação muito importante para as pessoas. Day off de aniversário, o aniversário da Montreal, né? Os aniversariantes do mês, os presentes em datas especiais. Eu não sei se você sabe, mas a gente tem o costume de mandar presente para os colaboradores que tiveram filhos ou se casaram, o Short Friday, né? Isso tudo aí está no pilar de celebração, tá? Aqui está falando algumas características de forma de correção, né, do levantamento das práticas. Uma questão que a GPTW avalia bastante é o calor humano, né, são os programas que geram empatia, compreensão, compaixão, né, o líder ter essa habilidade aí bem desenvolvida, tá? E aí, no nosso próximo encontro, a gente vai falar do Great Place to Work for All, tá? A partir desse ano, as práticas, elas foram avaliadas com essa metodologia, tá? Essas novas práticas que eu acabei de passar para vocês, elas não foram excluídas, né? Elas foram adaptadas nesses pilares, tá? E é através desses pilares que a gente vai falar um pouquinho sobre como que tem aí como premissa principal o for all, né? Para todos e por todos, né? Através de todos. E aí eu vou falar um pouquinho sobre essa questão no nosso próximo encontro e vou apresentar aí alguns focos, alguns nortes de onde a gente está querendo chegar para o próximo ano, através do que a gente já tem feito, né? Aqui está um pouquinho das notas, né? A gente já tem acesso à nota desse ano, vou falar sobre isso no nosso próximo encontro, tá bom? E aí, através dessa reunião, né, dessas notas, nós ganhamos o ranking de uma das melhores empresas para se trabalhar em Minas Gerais. É muito significativo isso para a gente, porque pensar que a quantidade de empresas que nem entraram, né, nesse ranking, e a Montreal está aqui dentro, justamente por conta dessa quantidade de coisas que a gente já mostrou, e também por causa de vocês, tá, pessoal? Isso é reconhecimento também para vocês, né, do trabalho bonito que vocês já têm feito, mas também é um convite, como da mesma forma, né, da questão do que eu já falei, um convite para a gente melhorar cada vez mais, porque eu acho que sempre tem, né, um ponto aí de melhoria para a gente fazer. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário para fazer para a gente finalizar? Renata, só um comentário mesmo em relação a passar isso para o colaborador, né? Passar isso para a equipe, do que a gente tem vamos dizer assim, o que a gente tem de bom, do que que a Montreal vem buscando para melhoria de todos, né? Eu passo muito de onde a gente veio para onde a gente está indo, né? E essa transição, esse meio do caminho que a gente se encontra hoje, né? Então, eu faço 10 anos de Montreal, ano que vem, em fevereiro. Então, eu já presenciei, já vivenciei também algumas situações. Então, hoje, ter o reconhecimento, ter o selo GPTW, ter folga de aniversário, ter várias práticas, às vezes, para o colaborador que acaba de chegar, é normal, é comum, né? Mas para quem já tem uma bagagem, já vivenciou muita coisa, sabe a evolução e sabe o progresso que é isso. Então, às vezes, por ter uma rotatividade dentro do setor, né, de BPO que a gente tem, as pessoas entram já com esses benefícios e querem sempre mais, né? O que mais a Montreal pode me dar? O que mais? Mas ela não sabe de onde a gente partiu, né?
eu tento sempre deixar isso em evidência, tentar demonstrar isso, que é uma melhoria contínua, né, e que ela vai sempre evoluindo. Alan, você tocou num ponto importantíssimo para a gente, né? Uma das maiores dificuldades que a gente tem, principalmente na época da pesquisa de clima, é justamente fazer com que as pessoas, não só na época da pesquisa de clima, né? Mas às vezes as pessoas não sabem, né, o que a Montreal pode oferecer, elas não têm conhecimento, ou não têm noção do que aquilo que a pesquisa está perguntando se dirige, né? Do que a pergunta está falando. Então, a gente está nesse movimento de sempre conscientizar as pessoas do que a Montreal faz, né, do que a Montreal tem, do que a Montreal tá melhorando, é muito importante, né? Justamente essa trilha aí que você faz, de onde a gente já esteve, onde a gente está hoje, já é um ponto muito importante para a gente ressaltar, mas principalmente da gente falar mesmo, porque tem gente que não sabe, tem gente que não sabe que a gente tem um grupo de voluntariado, tem gente que não sabe essas práticas que a gente faz aí dos presentes que a gente dá nas datas comemorativas, né? Não sabe dos eventos que a Montreal faz. Então, às vezes a pessoa realmente ela está numa outra atmosfera, né? E aí, na hora de responder a pesquisa, não sabe nem do que a pergunta está se tratando. Então, esse movimento é muito importante mesmo, da gente fazer, tá o tempo inteiro ali mostrando, né, o que a Montreal já faz, além de levantar o que a gente precisa melhorar. É isso, pessoal. Mas alguém tem algum levantamento? A gente pode finalizar? Esse seu slide vai ficar lá no Academy ou você vai mandar para a gente depois? Vai ficar no Academy. Vou postar tudo lá, junto com o vídeo, o slide, o material. Ótimo. Obrigada. Então tá bom, gente. Laila, você quer falar alguma coisa? Rapidinho, sei que a gente está passando um tempo aí, mas só para dizer assim que nessa jornada, né, realmente assim, muitas coisas foram criadas, algumas foram, claro, descontinuadas, algumas perderam forças. É claro que a gente, né, enquanto RH, a gente se responsabiliza, claro, pela divulgação, pela melhor comunicação, pela melhor organização, pela efetividade de todas essas práticas. É responsabilidade, sim, nossa, enquanto RH, né? Mas é importante, gente, que todos vocês também tragam essa responsabilidade para si, né? Porque, de fato, nós, enquanto RH, não estamos no dia a dia com as 600 pessoas que a gente tem. Então, como é que nós vamos falar, escutar, ouvir, desenvolver, agradecer, né? Então, vocês são parte fundamental nisso e a gente conta muito com todos vocês. E queria dizer também que a nossa evolução não para por aqui, né? Eu tenho sempre esse pensamento de continuar melhorando, continuar desenvolvendo a área de RH e de gestão de pessoas da Montreal, e eu conto muito com vocês. Eu acho que é muito rico, cada um aqui vive particularidades, contextos diferentes, de cliente, de público, de tipo de negócio, mas é assim que a gente pode evoluir, né? Então, esse treinamento aqui é para que vocês tenham o maior conhecimento da metodologia, mas que principalmente que a gente possa continuar construindo esse caminho juntos, né? Então, eu até falei com a Renata inicialmente para não compartilhar a revista, né, de Gestão Makers com vocês, porque a gente queria que vocês estivessem um pouco mais maduros para recebê-la, porque vocês vão ver coisas que, de fato, ainda não são tão efetivas, não são efetivas em uma área, são em outras, né? E isso faz parte aí, justamente, né, desse cenário tão diverso e tão amplo que é a Montreal. Então, vocês podem perceber na fala até de vocês aqui como é diferente, às vezes, as realidades e as nossas práticas também são, né? Então, nós contamos aí com vocês para fazer a leitura desse material, mas mais do que isso, assim, para tirar do papel, para trazer melhoria e para pensar na evolução dessa área de gestão de pessoas junto com a gente, tá? Então, fica aqui meu convite para vocês. Pode falar aí, Ivani. Primeiro, eu queria pedir desculpa pela minha falta de participação hoje, porque eu realmente estou aqui dividida entre uma coisa e outra, e está um pouquinho complicado aqui. Mas, de qualquer maneira, eu queria dizer assim, que esse posicionamento de vocês é muito importante para a gente, né?
porque nos dá uma bagagem e uma condição de seguir realmente e de fazer uma entrega cada vez melhor, né? Então, eu queria primeiro agradecer vocês, né, pelo empenho, por estar buscando sempre aí trazer novidades e nos apoiar, né, para o nosso crescimento diário. Infelizmente, eu não consegui ouvir tudo que aconteceu. Estou tentando aqui, mas acho que eu não consegui. Eu perdi muita coisa. Vou dar uma lida e assistir com calma depois, porque na minha condição, principalmente, eu preciso muito desse apoio aí de vocês, porque eu trabalho com diversas realidades diferentes, né, dentro de um mesmo projeto. Então, para mim, todo esse suporte que vocês dão aí é muito importante, é muito bem-vindo. Então, só para agradecer e vou ler, com certeza, e depois, qualquer dúvida, vou recorrer a vocês, com certeza, porque vou precisar desse apoio, tá bom? Obrigada, gente. Isso aí, obrigada a você, Vani. Mas faz isso, põe a revista lá, Práticas de uma Gestão Maker debaixo do braço, gente. É para ler mesmo, é para criticar mesmo, é para contribuir, tá bom? E a gente está à disposição. Lembrando que em todas as áreas aqui tem um KR aí de melhoria da nota em 2023, né? Então, não pode perder isso de vista, não. O nosso tempo de melhoria ele é contínuo, mas nos próximos 6 meses aí, a gente precisa dar duro para cumprir nossas metas lá no OKR e subir nossa pontuação, tá bom? Eu conto com todos vocês. Isso mesmo, pessoal. E estender também, né, esse exercício que a gente fez aqui de levantar o que a gente já faz, para vocês me mandarem também. Às vezes a gente não tem, né, essa noção das coisas boas que vocês fazem na área de vocês. Então, fala, Renata, a gente faz assim. São coisas que levantam para a gente, não somente para poder mostrar para a própria GPTW, mas também dão insights de ideias, né, do que a gente pode fazer para estruturar e também ampliar para outras áreas, né? Então, pode me chamar, pode falar assim, em tal prática eu faço isso, isso, aquilo, tem dado certo, acho bacana, acho que é uma boa ideia, e meu canal está aberto para vocês aí, para a gente falar sobre, tá bom? Gente, essa revista já foi enviada? Ainda não. Vou enviar daqui a pouquinho para vocês. Então tá. Não, eu quero falar, não recebi, eu quero ver. Então, se não enviou, então beleza. Vou enviar daqui a pouquinho. Eu não aguardo aqui. Obrigada, gente, foi ótimo. Abraço, Obrigada, pessoal. Boa tarde. Obrigado mais uma vez, pessoal. Boa tarde, gente. Obrigada, gente. Boa tarde.